Já aconteceu com você de ficar esperando o leite ferver numa leiteira e enquanto você tá ali olhando, esperando, nada acontece. É só você virar e do nada ele ferve, acaba transbordando, fazendo aquela sujeira no fogão? Na nossa vida acontece mais ou menos a mesma coisa. Meu nome é Patrícia e nesse canal eu compartilho sobre reflexões, sobre insights e ferramentas que auxiliam a minha busca e podem te ajudar também no seu processo para se tornar uma pessoa cada vez mais protagonista da sua vida, vivendo uma vida de autenticidade, saindo do papel de coadjuvante e se tornando cada vez mais a pessoa mais inspiradora, mais interessante que você conhece. O que a gente mais encontra hoje em dia por aí, quando se diz em lei da atração, são conteúdos que ressaltam a importância daquela formulazinha básica do pensar, sentir igual manifestar. Só que pouco se fala sobre o grande segredo, que é o soltar, o confiar, o deixar fluir. A etapa mais desafiante mesmo, mais difícil, que as pessoas falam: ai, eu visualizo, eu faço de tudo, que eu não sei por que acontece. Porque a ansiedade paralisa o processo. Quando a ansiedade paralisa o processo, isso tem um nome, se chama efeito Zenão, que, explicando bem resumidamente em mecânica quântica, é quando a gente congela e muda o percurso do caminho do átomo, né? Que o átomo estava fazendo para que a sua frequência calibrasse a frequência do seu desejo. É como se fosse assim, você dá uma planta para o universo, né? Você vai construir um prédio, você dá uma planta. Não, melhor. Eu gosto do exemplo do Waze, do GPS. Você coloca lá um caminho que você quer chegar, e aí se você fica o tempo todo manifestando dúvidas sobre o caminho, aí você fica mudando de direção ali no Waze o tempo todo, ele buga, né? Aí ele trava em algum momento, fica recalculando rota e você não sai do lugar. Então é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Quando o nosso cérebro, ele não sabe o que é mentira, o que é verdade, o que é presente, passado e futuro, o que é a historinha que você está contando para ele ali, né? Quando você visualiza, quando você está visualizando alguma coisa, ele já acredita que aquilo é verdade. Aí, se você manifesta a dúvida de: mas e se isso não acontecer? E se aquilo acontecer? E se aquela pessoa atrapalhar? Aí você vai mandando outros comandos para ele, você vai adicionando personagens na sua narrativa ali, sabe? Na historinha que você está contando para ele. E isso faz paralisar o processo. A questão é: você pode muito bem desejar muito que uma coisa aconteça, viver como se já estivesse acontecendo e vibrar naquilo, se aquilo te traz um bem-estar e você não desvia o pensamento de que aquilo já aconteceu. Agora, quando isso começa a sair um pouco, a perder a mão e virar uma obsessão, e essa obsessão gerar uma ansiedade, um sentimento ruim, uma preocupação, uma dúvida, é aí que está o problema. Porque a frequência da lei da atração, ela só atua, né? A lei da atração só atua, na verdade, na frequência do bem-estar, na frequência da alegria. Porque aí ela faz criar um campo magnético favorável para que tudo flua a seu favor, para que as coisas possam acontecer. A fé é isso, a fé é confiar. É você pedir, é você agradecer e confiar que o melhor está sendo feito. E quando a gente tem uma fé muito grande, uma fé inabalável, tudo acontece, né? É aquilo, as montanhas se movem para vir até você a partir do momento que você pede alguma coisa com fé. Tem também aquela outra palavra que eu gosto muito, que fala, né? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então é assim, se você já pediu crendo, ou seja, acreditando que já aconteceu, é matemático, isso vai acontecer para você. E eu gosto muito, eu tava assistindo esses dias aqui na internet, eu não lembro em qual rede social, uma historinha que o Jim Carrey conta. O Jim Carrey é um grande manifestador, né? Eu admiro demais ele. Tem várias histórias sobre ele, se a gente começar a pesquisar aqui agora. Mas tem uma história que ele conta que foi acho que foi uma das primeiras manifestações que ele lembra que fez, assim. Ele falou que quando ele era criança, ele passava por muita necessidade, né? Os pais dele não tinham condições de dar tudo que ele tinha vontade. E ele tinha vontade de ter uma bicicleta. E eles não podiam dar pra ele. Então ele estava um dia na escola
E a professora comentou, não lembro exatamente o que ela disse, mas eu lembro que ela comentou que quando ela queria muito que alguma coisa acontecesse na vida dela, ela orava. E ele fez isso, ele chegou em casa aquele dia e falou, acho que eu vou orar, então, primeira vez, tal, vou orar agora. E aí ele fez uma oração, não sei como, mas ele fez do jeitinho dele e esqueceu. Deixou pra lá, foi viver a vida dele, foi brincar, né, foi viver com o que ele tinha. E aí 2 semanas se passaram, ele chegou em casa e os pais dele estavam lá com uma bicicleta, só que não era qualquer bicicleta, era a bicicleta, era uma bicicleta assim, muito melhor do que o que ele tinha imaginado. E aí ele falou, o que aconteceu, né? Como que apareceu essa bicicleta aqui? Aí eles contaram pra ele que um dos amiguinhos dele tinha colocado o nome dele, sem contar, né, anonimamente, não contou pra ele, fez uma surpresa, e colocou o nome dele numa rifa para concorrer à bicicleta, e ele ganhou a bicicleta, ele nem sabia disso. Então, assim, vocês percebem que o universo, não importa como, ele dá um jeito de fazer aquilo chegar até você. Só que se você solta, você libera o fluxo para deixar que as coisas atuem, sabe? Que as coisas ajam na sua vida, que aconteçam na sua vida. A gente libera o fluxo de tudo. Se a gente fica aprendendo e criando resistência, como que a gente vai permitir que o roteirista lá de cima faça o trabalho dele? Se a gente quer fazer junto, se a gente quer controlar o processo, sabe? Por isso que tem que confiar. Eu confesso que quando eu descobri que eu mesma atrapalhava os meus processos, que a minha mente mesma era a grande cilada, era quem me colocava nas maiores armadilhas para que eu não conseguisse conquistar determinadas coisas e situações da minha vida, muitas fichas caíram aqui. Porque pensa, eu tenho a mente super acelerada, a minha lua é em Gêmeos, então é muito desafiante para mim tentar relaxar, sabe? Tentar desfocar dos meus pensamentos, das coisas que eu quero que aconteçam. Então, eu sou muito sonhadora, sabe? Então, o que funciona pra mim? Eu tenho uma rotina espiritual que eu não abro mão, tanto quando eu acordo, quanto quando eu vou deitar. Então, eu tenho as minhas orações que eu faço diariamente, meditações específicas, tenho meditações de visualização, tenho quadro de sonhos de visualização que foi feito com cartolina mesmo, né, com colagem e tudo mais, que me ajuda bastante, mas eu não faço as visualizações sempre, né, todos os dias eu pego o quadro de visualizações, nada, porque eu acho que aí já entra também um pouco na dúvida, né, faz eu acabar me sabotando, porque assim, eu não fiz ontem, deixa eu fazer hoje, é como se eu estivesse acreditando que o de ontem não ia funcionar. Então eu gosto às vezes de deixar um tempo, dar uma respirada depois de ficar olhando para o meu quadro de visualizações. E aí depois eu olho, isso funciona pra mim. Tem gente que eu conheço que tem que olhar todos os dias. E eu já tive essa fase, às vezes eu tenho fase de olhar todos os dias, mas eu tô querendo dizer que no momento eu tô numa fase de não olhar todos os dias, que tá sendo melhor pra mim, o que tá funcionando. Então, o que eu faço? Quando eu percebo que o pensamento de uma coisa que eu quero muito tá ficando um pouquinho longe de mim, eu volto pro meu quadro de visualizações ou para as minhas meditações de visualizações pra eu resgatar o sentimento do que eu quero que aconteça e isso me ajude a calibrar a energia, sabe? E no meu dia a dia também, quando eu percebo que a minha mente tá me levando muito para aquele pensamento do que eu quero que aconteça e eu vou ficando de novo, eu não digo obcecada, mas quando eu começo a pensar muito numa coisa que eu quero que aconteça, eu já volto pro presente na hora. Eu já me resgato ali, que é um treino mental. Gente, treinar a mente é igualzinho fazer musculação. É diário, tem que ser um treino diário para você fortalecer essa habilidade, sabe? Então, assim, eu vigio muito os meus pensamentos. Quando eu percebo que ele tá divagando demais, tá ficando muito assim, eu tô viajando, pensando numa coisa que eu quero que aconteça, já vibrando um pouquinho na ansiedade, aí eu volto pro presente e falo, nossa, eu fico pensando assim, aquilo do mindfulness, né? Deixa eu voltar pro presente, o que eu tenho aqui no presente agora? Nossa, olha, um vaso com flores secas ali, post-it na parede. Eu engano meu cérebro, porque eu preciso mostrar pra ele quem é que manda. Depois eu solto e aí eu sigo o meu dia realizando as minhas ações diárias, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que plantar hoje, sabe? Eu busco também viver todos os dias
com alegria. E eu sei que não é fácil falar, parece uma positividade tóxica, eu sei, mas faz toda a diferença no nosso dia. Você pode ter dormido mal, você pode ter acordado com mau humor. Acorda de manhã e fala: vida maravilhosa, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, eu tô muito, muito, muito feliz por esse dia e tal. Muda totalmente o nosso estado de humor, começando por aí. E depois vai vivendo o seu dia, fazendo o melhor que você pode a cada segundo, porque isso faz você plantar uma semente boa que vai fertilizar, sabe? Para bons resultados e bons frutos. E a gente tem que acreditar é que assim, quando a gente entrega para Deus, né, que é o roteirista lá de cima, como eu comentei, o melhor tá sendo feito já. Tá na mão do melhor, sabe? Então assim, a gente querer ter o controle da situação e querer fazer com que tudo aconteça junto com ele só paralisa todo o processo. Então, olhando pelo ponto de vista da física, né, que é da ciência, com o ponto de vista espiritual, tem uma explicação para que isso aconteça. A ansiedade atrapalha tudo. E eu gosto muito daquela metáfora do balde de água, né? Se você tem um balde de água cheio e você puxa ele com toda a força para você, na obsessão, assim, que você quer muito, a água vai para lá. Agora, se você empurra, a água volta para você, né? Então, quando você puxa muito uma coisa para você e você fica obcecado, você repele alguma coisa. Às vezes, gente, Deus, ele tá esperando só o momento certo de que alguma coisa chegue pra você. E essa impaciência, essa ansiedade, ela não permite que isso aconteça, sabe? Às vezes, algumas coisas vão demorar até anos pra acontecer. Mas tá tudo ali, tá tudo anotado na caderneta. A gente só precisa estar preparado pra receber, sabe? E vai acontecer no momento certo. Acredita, vai acontecer. Não tem como isso não ser manifestado na sua vida. A partir do momento que você acredite, tá? Eu tenho até uma história também de quando eu era criança. Eu ia deixar para um outro vídeo, mas vou aproveitar que no YouTube a gente pode até fazer vídeos um pouco maiores, mas eu tenho uma história também minha disso, de você pensar numa coisa, soltar e acontecer depois de muitos anos. Pra sentar direito aqui pra contar. Quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar de Barbie. Então, eu morava num condomínio, num prédio, que tinha muitas crianças, muitas meninas, assim. E a nossa brincadeira preferida, a nossa maior diversão, era brincar de Barbie. Então, a gente descia com as caixas, com um monte de coisa que a gente tinha. Mas eu, gente, juro, mas eu não tenho trauma disso, tá? Eu era super feliz e eu não mudaria nada da minha infância. Porque a minha infância fez eu ser a pessoa criativa que eu sou hoje. Por quê? Eu vou explicar por quê. A gente descia com as caixas e a gente montava, a diversão mesmo era montar a casa da Barbie ali, a vizinhança, né, as amiguinhas e tudo mais. Então cada uma descia com as suas coisas, seus objetos e as suas bugigangas. Eu digo bugiganga porque eu era assim, ó. Eu nunca tive as coisas da Barbie mesmo, tipo da Mattel, sabe? O carro da Barbie, o quarto da Barbie, a cama da Barbie, a sala da Barbie, a casa da... Nunca tive nada. Eu fazia assim, ó. Eu tinha a Barbie mesmo, tinha uma ou duas Barbies que eu ganhei, assim, em aniversário e tal. Eu pegava, sei lá, essa agenda. Aí eu virava... Não, agenda não vai parecer uma mesa, mas sei lá. Pode ser, vai, só pra dar um exemplo. Eu pegava isso aqui e falava assim, isso aqui vai ser a mesa da cozinha. E colocava, tipo, um negócio aqui embaixo e seria a mesa. Essa xícara aqui, sei lá. Eu pegava as coisinhas lá de casa, isso aqui vai ser as cadeiras, banquetinha. Então a minha diversão mesmo era montar a casa da Barbie com esses objetos e na minha imaginação isso ia se transformando numa casa. Por isso que eu falei que eu não tenho trauma da minha infância, porque, gente, o tanto que se estimula a imaginação e a criatividade de uma criança não tem tamanho, sabe? E as minhas amigas também faziam a mesma coisa, a gente amava isso. Isso aqui pode ser... Sabe o que eu gostava? Aquele negocinho que fica no meio da caixa de pizza? Sabe? Que é tipo uma cadeirinha assim, era um negocinho de plástico que eu colocava de acrílico. Aí eu pegava aquilo e guardava, tipo, lavava, e aí aquilo virava as banquetinhas assim da minha mesa. Então eram coisinhas que eu gostava de fazer, e tá tudo bem. Só que eu tinha amigas que tinham o avião da Barbie, o carro da Barbie, que era o New Beetle, né? O carro da Barbie, o McDonald's da Barbie. Mas eu nunca fui, tanto que eu sou péssima até em esportes até hoje, eu nunca fui uma pessoa competitiva na minha vida. Eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, na verdade, porque eu até às vezes gostaria de ser um pouquinho mais competitiva, mas eu não sou.
Eu sou muito assim, é dela, é dela. Eu nunca tive um negócio assim comigo de, eu queria ter igual. Só se foi muito inconsciente. Mas eu lembro que eu via que tinha os carros da Barbie, alguma coisa assim, e eu não tinha. E tá tudo bem, não tinha problema com isso. Mas às vezes no meu inconsciente eu devia ter alguma coisa tipo assim, que achei muito legal, que eu gostaria de ter, sei lá, alguma coisa assim. Porque anos se passaram, pensa bem. O meu primeiro carro foi um Palio branco. Então eu tinha esse carro, esse Palio, que eu adorava, meu carrinho. E eu trabalhava na cidade vizinha daqui, né? Eu trabalhava numa TV legislativa. E eu tinha que pegar a Dutra todos os dias pra ir voltar pra lá. E eu voltava no horário de pico e ia direto pra faculdade. Eu voltava às 6 horas da tarde, mais ou menos, então eu pegava um grande trânsito na Dutra. E aí teve um dos dias que eu tava voltando do trabalho e o meu carro deu PT. O trânsito parou de repente, o carro que tava atrás de mim não parou, não acompanhou, e ele bateu com tudo no meu carro rodou na Dutra, aquele trauma, né? Resumindo, meu carro deu PT. Fiquei bem, não me machuquei muito, tudo certo, mas deu PT. Aí fiquei triste e tal, porque eu amava meu carrinho, mas desapeguei. Fazer o quê? Tinha seguro, graças a Deus. E aí o seguro veio, né, com a notícia de que eu tinha, né, podia pegar o valor dele e comprar um outro carro no mesmo valor, né? E o melhor é que meu carro ele estava avaliado na tabela FIPE. Ele não tinha o valor que o seguro dá do seu carro é o valor dele já na tabela FIPE. Não tem aquela desvalorização se você fosse numa loja, negociação do pessoal e tal. Então eu peguei o valor integral do carro. E quando eu tava procurando nesses sites assim de carros e tudo, eu achei um na Web Motors, eu acho, em algum desses sites. E eu falei, gente, que achado, né? Que legal. Mas sabe quando eu pensei que era tão distante da minha realidade? Eu vendo assim, que legal, tudo. E aí eu vi um Beetle vermelho. Tipo, gente, sério, foi um achado mesmo. Era automático, era perfeito. Ele só era alguns anos bem mais... ele era alguns anos antes do meu, assim, né? Ele era mais velho um pouquinho, mas era um carro maravilhoso. Ele tinha 2.000 quilômetros rodados só. E ele era R$2.000 a mais do que o meu carro, do que o valor que eu tinha recebido. E aqueles R$2.000 era exatamente o valor que eu tinha na minha poupança na época. Eu falei, pronto, né? Eu fui com meu pai pra Santo André, eu lembro na época. E aí a gente viu o carro e meu pai falou, nossa, é bom demais ser verdade, sabe? Era um achado, assim. Aí eu falei, vou ficar, claro. E ele tava em perfeito estado, gente. Então, fiquei com o carro. Resumindo, ele era, juro, igualzinho o carro da Barbie, daquelas minhas amigas quando eu era criança. Gente, ele tinha até, pra você ter uma noção, a Volkswagen fez esse carro inspirado mesmo na Barbie. Ele tinha um vasinho, como se fosse um vasinho. Ele parece um tubo de ensaio, assim, um becker de física, de química, que ficava do lado do volante, que ele tinha sido projetado para colocar flor. Sabe assim? Porque era o carro da Barbie. Ele tinha o banco todo begezinho claro. Gente, era perfeito aquele carro. Eu sei que eu fiquei por muitos e muitos anos com esse Beetle. Até que chegou um momento que, né, ele ficou velho e tudo, e eu tive que vender e trocar, né? Porque eu preciso desapegar também, as coisas na nossa vida vão renovando. Mas resumindo, é uma história também que eu vejo que às vezes Deus, ele tá observando tudo que acontece na nossa vida, sabe? Ele é o roteirista e ele viu provavelmente os desejos daquela criança. Ali, ele atendeu. Então, eu sempre lembro dessa história e eu fico pensando, nossa, às vezes a gente acha que não tá sendo observado, mas a nossa vida é igualzinho Big Brother, sabe? Tem uma administração divina tomando conta de tudo. E quando a gente tenta controlar tudo junto com eles, tudo dá errado. Porque o ser humano, onde a gente coloca a nossa mente, gente, é quando a gente se atrapalha. Eu acho que esse é o maior desafio de estar aqui na Terra. Bom, é isso. Então essa é a reflexão que eu venho trazer hoje. O vídeo ficou longo, mas foi muito gostoso de falar sobre isso. Espero que tenha sido gostoso de assistir também. E o segredo do segredo mesmo, como eu comentei aqui, é soltar, é deixar fluir. É isso. Um beijo.